os lojistas de São Paulo entraram ontem com uma medida junto à Secretaria do Trabalho, né, de Inspeção do Trabalho, para adiar o prazo de vigência da NR1. É só o primeiro, viu? Você pode esperar mais, viu? Com certeza, Agora com vai certeza. explodir. E aí eles estão pedindo para adiar por 1 ano, né? Então, a secretaria já deu aí 8 meses, né? Para que eles se adequassem. E aí eles estão pedindo mais 1 ano, porque 8 meses não foram suficientes. Mas é como todas as outras imposições aí que vieram, eles sempre pedem adiamento, né? Igual a rede social, que foi o último. E assim vai. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Deixa eu ver se tem um pessoal aqui. Pessoal que está mais... Boa noite para o pessoal que está participando a primeira vez. Tem um bocado de gente aqui, hein? Oi, tá bom? Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. O Jonatas fez umas 5 reuniões comigo durante o dia, mas essa, hein, Jonatas? Não me aguenta mais, hein? Hoje foi o recorde, hein, cara? Vocês vão ter que fazer um detox depois, ficar longe. A demanda da semana já foi feita tudo hoje, cara. Tanta reunião que foi feita hoje. Espero que a relação interpessoal espero que seja boa aí, né? E calhou essa reunião, cara, porque agora vai falar o quê? Da nossa mente, né? De como ela foi tratada durante o dia, agora a gente vai curar à noite. Com as informações aí, as técnicas. Tá certo. Então vai ficar mais 2 ainda, né, Jonas? Bom, são 8h06, pessoal. Vamos começar? Que a gente também, pessoal, aí a gente não pode esperar muito, porque está marcado para as 8, né? Então a gente vai começar. Só lembrando o pessoal que entrou agora, o pessoal está gravando a reunião, que a Vivian deixou gravando, mas ela vai editar depois, tá? Porque ela tinha um compromisso, ela não conseguia colocar para gravar quando a gente começasse. Tá bom? Então, vamos lá. São 8h07. Vivian, então, a partir de agora, você pode começar, você pode cortar do que foi para trás aí. Quem falou mal dos outros aí, acabou, não vai ter como falar mal mais. Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite a todos do Comitê de Estudos de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo e logo do país, né, que a gente tem bastante gente já dos outros estados aí participando. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos para mais uma reunião do nosso comitê. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Natália Penha, e vai nos trazer um assunto do momento, o assunto dos fatores de risco psicossociais que estão aí em evidência, estão prestes a eclodir aí nas empresas para a gente poder implementar, né? Então nós vamos ter aí nesses próximos 2 meses, agora em março e em abril, nós vamos tratar especificamente desse tema. Hoje com a Natália, e no mês que vem teremos a doutora Ana, que também trará uma visão aí médica, uma visão de saúde, da parte da saúde aí para a gente poder aí ter um portfólio, uma bagagem aí boa para quando virar o mês de maio. Queria agradecer aos novatos, as pessoas que chegaram aí, estão participando pela primeira vez do comitê. Nosso comitê aí, ele conta com a participação de profissionais da área, de forma voluntária. Então, caso vocês quiserem participar, a gente tem um formulário, a gente envia para vocês o formulário, e aí vocês preenchem o formulário. A única coisa que a gente pede, pessoal, é comprometimento. Nosso comitê precisa de pessoas comprometidas para que a gente consiga levar esses assuntos, não só enriquecer ter uma bagagem aí na parte de segurança do trabalho, conversar, discutir sobre temas atuais, normas, assuntos pertinentes à nossa área, mas que a gente consiga também levar isso para quem precisa, né? Então, esse é o grande intuito do comitê. Então, a única coisa que a gente pede para o pessoal é esse comprometimento, tá? Então, gostaria de agradecer a participação de quem está aí pela primeira vez, agradecer aos membros que já estão conosco há algum tempo pela presença, obrigado por vocês terem essa disponibilidade, e quando vem um convidado, né, pessoal, a gente tem que prestigiar a disponibilidade que eles têm para nos mostrar os assuntos que estão em evidência, e a gente tem que prestigiar
e agradecer mais do que nunca aí pela disponibilidade deles. Então, Natália, obrigado pela sua disponibilidade, espero aí que você enriqueça ainda mais, né, o nosso comitê, e você é expert no assunto, então a gente tem que trazer essas pessoas aqui para nos iluminar, para iluminar o nosso caminho, e agradecer o Jonatas por trazer aí a Natália com esse tema importante, e gostaria de passar a palavra para o Jonatas, para ele poder apresentar você, e em seguida você tem a palavra. Só um recado, pessoal, como que a gente faz, qual que é a dinâmica aqui, principalmente para os novatos, tá? A gente costuma deixar a cargo do convidado fazer a sua apresentação, uma apresentação muito rápida, tá? Justamente para dar apresentar o contexto, né? Apresentar o assunto que vai ser discutido na reunião, e depois a gente tira um tempinho aí para a gente tirar as dúvidas necessárias, alguma discussão que venha a surgir, né? Durante a apresentação, a gente deixa para o final, tá? Então, a gente deixa a nossa convidada, explanar um pouco sobre o assunto, e depois a gente conversa. Segundo ponto quando surgirem as dúvidas, pessoal, vamos tentar deixar todos participarem, tá? Quem tiver uma dúvida, tira uma dúvida, depois deixa a outra pessoa tirar, e assim por diante. Se caso aparecer uma lacuna, aí vocês voltam para tirar a dúvida novamente. Claro, a Natália vai deixar o seu contato aqui com a gente, né? O contato dela nas redes sociais, o contato dela na empresa que ela trabalha, caso a gente tiver alguma dúvida, a gente manda para ela. O intuito é a gente fazer essa reunião no máximo aí 1 hora e meia, tá? Porque todos aqui acreditam que tem um compromisso e o horário a gente tem que respeitar, tá bom? Acho que é basicamente isso. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai conversando. Então, o pessoal que quiser participar do comitê, tem os nossos contatos, tem o contato do comitê lá no LinkedIn, tem o canal nosso no YouTube. É só entrar em contato comigo, com a Vivian, ou com a Liliane, ou com algum membro que esteja aqui presente, ou que esteja no comitê, e solicitar o link para preenchimento e entrar no comitê, tá? Finalizando, somente, a única coisa que a gente pede, pessoal, comprometimento. Entrou no comitê, a gente quer que a pessoa se comprometa, tá? Para a gente poder levar o nosso comitê aí para o resto do país. Tá bom? Então, Jonatas, obrigado aí por convidar a Natália. Passo a palavra para você e depois a gente começa com a Natália com esse assunto tão importante, são os fatores de riscos psicossociais. Maravilha. Boa noite novamente. É uma alegria imensa estar com vocês aqui novamente. Amigos, né? César, amigos do trabalho, pessoal do comitê. Mais alegria ainda por ter a Natália, né? A gente já se conhece há um tempo. Foi minha professora no Senac, no curso de técnico de segurança. É uma referência para nós, né? Que está há poucos anos na área. E calhou, né? Da gente estar conversando sobre o tema tão importante que a gente está sendo toda hora solicitado, né? Pelo RH, a medicina agora também entrou em contato com a gente. E eu acredito que vai ser bem valioso aí o conteúdo que ela vai trazer para nós. Então, seja bem-vinda. Fique à vontade, Natália. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, intermediação do Jonatas, né? O Alexandre eu estou conhecendo hoje, mas já virei fã. Realmente, né, esse assunto é um assunto que está aí eclodindo nos nossos fazeres, né, nas nossas atuações. E longe de mim querer esgotar o assunto em 1 hora, porque provavelmente eu não terei todas as respostas, mas trazer para vocês aí um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tenho de bagagem, para a gente enriquecer, né, o nosso repertório com relação a esse assunto, e poder fazer de uma forma segura, né, de uma forma satisfatória. Né? O nosso trabalho é lidar com vidas, né? Eu sou técnica também, formada, né, em segurança do trabalho, e quando a gente fala de vidas, a gente tem que pensar que essa vida é uma vida completa. Ela não é uma vida no trabalho e uma vida em casa, ela é uma vida, né? Então, esse assunto, ao que muitos, né, costumam dizer que é novo, na verdade não é. Agora só está explícito na NR1 que a gente precisa olhar para esses fatores também, né? Bom, então eu vou começar a contar aqui o meu tempo. A minha ideia
falar aí em torno de 15, 20 minutos, alguns pontos centrais para a gente poder entender o que está acontecendo. Depois eu abro para as dúvidas. Vou pedir para vocês não colocarem, né, as dúvidas nesse momento no chat, porque eu não vou estar com a tela de vocês, eu vou estar com a tela da apresentação. Então, eu não vou ver as dúvidas aparecerem. Mas anota aí as dúvidas de vocês, e se elas não forem sanadas na minha fala, eu abro ao final para esclarecer aí se eu conseguir contribuir. Bom, Natália, oi? só te interromper rapidinho, desculpa. Imagina. Quando você terminar, a gente conduz aqui, tá? Quem levanta. Pessoal, tem uma mãozinha embaixo da tela aí, tá? Quando a Natália terminar a apresentação dela, é só vocês clicarem nessa mãozinha, que aí vai aparecer a ordem pra gente. A gente vai chamando conforme a ordem que for levantando a mãozinha aqui, tá bom? Aqui do lado de compartilhar a tela tem uma mãozinha aí, tá? Embaixo da apresentação. É só clicar nela, e aí quando a Natália terminar, a gente vai chamando conforme a ordem, tá? E aí, se quiser mandar no chat, manda também, Natália, a gente administra aqui, tá? Pode deixar. Obrigada, viu? Isso é ótimo, gente. Essa é a minha primeira vez, assim, que eu tenho os meus auxiliares aqui de sala. Maravilhoso. Adorei. Bom, então o tema de hoje é falar dos riscos psicossociais e o quanto eles impactam, né, na saúde mental do trabalhador e qual é o nosso papel diante disso tudo, se é que a gente vai conseguir lidar com mais essa questão, né? Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou técnica em segurança do trabalho, formada pelo Instituto Federal do Sul de Minas, no campus de Machado, sou psicóloga, formada pela UNAERP, e estou agora finalizando a minha pós-graduação em gestão de pessoas. E no começo desse ano, eu fiz uma capacitação em identificação e avaliação de riscos psicossociais, por intermédio de um projeto de uma médica do trabalho ergonomista lá de BH. Então, foi um curso de capacitação que agora eles já conseguiram uma parceria com a Universidade Faciência. Então, vai ser reconhecido como uma extensão universitária. Então, vai ser aí um curso que vai me gabaritar para não só fazer as identificações e avaliações nas empresas, mas também ajudar vocês a se capacitarem para esse processo. Eu coloquei aqui o meu contato de WhatsApp, mas lá na tela final vai ter as minhas redes sociais também e o meu e-mail de contato, caso vocês queiram anotar posteriormente. Então, vamos lá, sem muitas delongas. Deu uma cortada aqui. Tá cortado para vocês, aqui embaixo? Ou só para mim? Tá um pouquinho. Tá cortado? Peraí, deixa eu mudar o... Gente, eu não sei mudar o método de... Agora eu acho que vai. Agora foi? Aí, agora foi. Aí, perfeito. Bom, então, o que a gente tem aí de embasamento para falar desse assunto hoje, né? Em agosto do ano passado, de 2024, a NR1, ela sofreu uma alteração, trazendo aí a palavrinha, né, fatores de riscos psicossociais no seu texto. E aí aqui eu trouxe, né, o recorte da NR1, justamente porque ela evidencia, né, que os fatores de riscos psicossociais, eles estão dentro dos fatores ergonômicos. Então, quando a gente faz lá a nossa avaliação preliminar, ou contrata um ergonomista para fazer a avaliação ergonômica do trabalho, os fatores de riscos psicossociais deveriam estar já incluídos nessas avaliações. Mas, como a gente deixa tudo muito subjetivo, né, e a gente gosta do preto no branco, gosta de tudo muito às claras, a Secretaria do Trabalho decidiu incluir, então, né, evidenciar no seu texto essa inclusão. Acredito que sim, muito por causa do número exorbitante de afastamento que a gente está tendo sobre estresse, burnout, ansiedade, depressão. Acredito também que muito por força da pandemia, que adoeceu muitos dos nossos trabalhadores da área da saúde, mas não é para ser uma novidade. Ele só estava ali, subentendido. E aí a gente não fez as prevenções lá atrás, então agora a NR1 vem com esse texto um pouco mais diretivo, um pouco mais claro, para a gente incluir, então, na nossa avaliação, esses fatores, tá?
Aí eu já trouxe aqui bem de cara, porque eu acho que essa é a dúvida mais gritante que eu tenho acompanhado nas redes com relação aos profissionais que podem ou não podem fazer avaliação de risco psicossocial. Para nossa confusão mental, a avaliação dos riscos psicossociais que a NR1 traz, ela é diferente da avaliação psicossocial que o trabalhador faz com o psicólogo, que provavelmente todos ou a grande maioria dos colegas que estão aqui já devem vivenciar isso nas suas empresas, né? Então, nós temos lá os trabalhadores de altura, de espaço confinado, os que trabalham com eletricidade, que passam não só pela avaliação médica, mas também pelo psicólogo, né? Por uma avaliação ali psicológica, por conta do risco da atividade que ele tem no dia a dia dele. Compondo, então, a avaliação do médico do trabalho, né? Ou psicólogo, a avaliação do psicólogo, para essas áreas específicas, ela compõe a avaliação do médico do trabalho, tá? E aí, é claro que essa avaliação psicossocial, individualizada, para essas atividades de risco, ela vem com foco dentro do Conselho Federal de Psicologia, na sua resolução número 14, a exclusividade dos profissionais da psicologia, embasados aí em instrumentos exclusivos do uso do psicólogo, e com uma documentação final escrita, né, e chancelada ali pelo CRP desse psicólogo, em cima, obviamente, também do Código de Ética Profissional, para compor a aptidão ou não aptidão daquele trabalhador, aquela função que ele está almejando, aquele cargo que ele está almejando na empresa que ele está sendo contratado. E aí o nome avaliação de riscos psicossociais ficou muito parecido, né, com a avaliação psicossocial, e gerou uma confusão danada. Se a gente ia ter que começar a fazer a avaliação psicossocial, eu digo os psicólogos, avaliação psicossocial em todo mundo, ia ter que ir isso para o PGR, para o PCMSO, e virou um balaio de gato, né, porque os nomes são muito parecidos, mas na verdade não. A avaliação dos riscos psicossociais, ela vai ter o embasamento na NR1 e na NR17, que é a NR de ergonomia, que eu concordo com o pensamento de um massivo grupo de técnicos em segurança, que elas são muito cruas, né, elas são muito superficiais com relação ao direcionamento para essa avaliação, né, enquanto técnicos em segurança, mas ela traz ali alguns indicadores, e junto com outras ferramentas que a gente já tem, eu vou mostrar daqui a pouquinho, isso vai montando aí um quebra-cabeça para facilitar o nosso trabalho, tá? A avaliação dos riscos psicossociais, então, está dentro dos riscos ergonômicos, e a gente vai partir, né, dentro da nossa avaliação preliminar, da mesma maneira que a gente lida com os demais riscos que a gente tem dentro das normativas e dentro do nosso próprio PGR, tá? Agora eu vou trazer aqui o que é o meu conhecimento técnico como identificadora e avaliadora desses riscos. Sempre que nós formos abraçar essa causa de identificar e avaliar os riscos psicossociais, procurem usar instrumentos validados para o levantamento. Instrumentos que passaram por testagem, que passaram por aprovação, que tiveram inúmeros, né, ou vários artigos científicos de aplicação dessas ferramentas, desses instrumentos. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, como é uma área que eu atuo e que eu gosto de estudar, né, eu sou bombardeada pelo algoritmo das redes sociais com esse assunto, e eu vejo vários e vários profissionais, várias e várias empresas que atuam, né, com segurança do trabalho, divulgando checklists, lista de verificação, que não tem um embasamento validado, que não tem uma testagem validada. E eu acho isso extremamente perigoso, porque eu estou fazendo um levantamento a partir de uma ferramenta que eu não sei qual é o critério que ela foi construída, qual é o critério que ela foi testada, para garantir que ela de fato está avaliando esses riscos psicossociais, tá? Então, sempre que vocês precisarem fazer essa atividade, busquem por instrumentos validados.
E aí depois, em um outro momento, eu posso deixar aqui algumas referências para vocês que vão trazer alguns nomes, tá? De instrumentos validados que vocês podem usar. Ao final dessa avaliação, monta-se um relatório técnico. Então, o técnico de segurança, ou o psicólogo, ou o ergonomista que fez essa identificação e avaliação, ele tem que montar um relatório, que não é o PGR, né? Um relatório separado com esses dados, fazendo ali a investigação em cima da matriz de risco que aquela empresa usa, fator de severidade, fator de probabilidade, identificando então se esse risco ele é ou não prejudicial para o trabalhador, e a indicação das medidas preventivas. Então, o profissional que vai fazer essa avaliação dos riscos psicossociais é o profissional que fez uma capacitação para isso, que estudou, que entendeu e que gosta, né, gente, que gosta dessa área. Eu sempre falo que eu sou uma técnica que gosta muito do campo, eu não sou uma técnica que gosta da parte documental. E eu acho que aqui também a gente tem que reconhecer se a gente gosta ou não de trabalhar com esse tipo de avaliação, tá? Que é muito diferente das avaliações de higiene ocupacional que a gente faz com os riscos físicos, químicos e etc. Bom, então aqui eu trouxe mais um trechinho da NR1, né, da alteração da NR1, e aí aqui, o que a gente tem de evidência? Que os riscos psicossociais, eles são subcategorizados em duas áreas, em duas categorias. Eu tenho as condições do trabalho, que vão gerar esses fatores, né? Então, tudo que for do ambiente e do trabalho, da tarefa que esse trabalhador executa, vai gerar ali alguns riscos psicossociais, e aí eu preciso cuidar disso, que é muito comum na ergonomia a gente chamar dos fatores biomecânicos, né? Então, relacionados ali à tarefa, de fato, que o trabalhador executa. E, do outro lado, as exigências dessa atividade, né? Então, aqui, nas exigências, quem cobra, né? Então, os modelos de liderança é o outro pilar que a NR1 pede, então, para a gente observar, para a gente focar a nossa avaliação, para a gente também não sair dando tiro em avaliação, em identificação de risco, que não cabe a gente pensar em prevenção, tá? Bom, então, nosso embasamento técnico para avaliação dos riscos psicossociais são as normas regulamentadoras, mas a gente pode e deve aprofundar o nosso conhecimento em outras normas, em outras legislações, e aqui eu deixo para vocês a NBR 45.003 de 2021. Então, muitos de nós já conhecemos a NBR 45.001, que é a de gestão de saúde e segurança do trabalho, mas nós temos a 45.003, desculpa, que vai trazer essa questão do caráter mental, dos riscos psicossociais. Lá eles não usam exatamente esse termo, mas para nós aqui, né, do Brasil, os riscos psicossociais. Só temos um pequeno porém. A NBR 45.003, infelizmente, ainda não foi traduzida para o português. Então, a gente só consegue adquirir ela em inglês. Então, portanto, ela ainda é nomeada como ISO NBR 45.003, tá? Mas nada aí que uma inteligência artificial não traduza para nós. Num segundo bloco, eu trouxe aqui para vocês a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela traz já algumas cartilhas, alguns manuais que a gente pode utilizar. É só entrar lá no site da OIT, ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de curiosidade e fazer busca desses materiais, fazer leitura, interpretação, ver o que você consegue aplicar na sua empresa e o que não faz sentido para o teu público. E a própria Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, né, a ENIT, eu trouxe aqui principalmente as CAMPATs, né, eles já fizeram 2 CAMPATs e algumas lives, e daqui a pouco eles vão soltar uma cartilha também, eles já divulgaram através da revista Proteção, eles vão soltar uma cartilha de orientação para os riscos psicossociais para ajudar a gente a fazer essa avaliação da melhor forma possível, de uma forma segura, né, em prol aí desses trabalhadores. Então, tem algumas CAMPATs, se não me engano, a CAMPAT de 2023 foi inteirinha sobre esse assunto, né? Essa foi a semana toda,
Eu sei que as Campates, elas são lives longas, né, de 3 horas e meia, mas nada que uma velocidade 1,5, 2, não ajude a gente a entender melhor um pouco desse universo, tá? E aqui, para mim, a que mais combina com a avaliação dos riscos psicossociais, que pode ser, inclusive, o nosso direcionador, é a atualização da portaria do Ministério da Saúde, né, 1999, de 2023, que foi atualizada, incluindo aí, sei lá quantas doenças relacionadas ao trabalho, inclusive uma lista exclusiva para os riscos psicossociais, para as questões mentais. Então, tudo que eu estudei na minha capacitação e tudo que eu trago dentro das ferramentas validadas que eu trabalho hoje, que eu atuo hoje, elas têm esses fatores da portaria 1999 do Ministério da Saúde como direcionador. Então, a gente pega lá aqueles grupos de doenças possíveis e casa, né, de certa forma, faz ali uma comparação com os indicadores que foram trazidos pelas ferramentas validadas que eu costumo usar na minha prática, tá? E aí, com isso, aquilo que dá alterado, a gente consegue pensar que pode vir o sofrimento, né, pode vir o adoecimento, e aí a gente propõe, então, as medidas de controle. Alguns pontos, então, de cuidado, de atenção que a gente deve ter é que, sim, a avaliação de risco psicossocial, ela tem uma análise quantitativa pelas ferramentas e, se necessário for, uma análise qualitativa, que é conversar com aquele trabalhador, que é observar aquele trabalho sendo executado, que é conversar com o grupo de trabalhadores que têm uma exposição similar ao risco psicossocial, que trabalham ali dentro do mesmo setor, que fazem a mesma tarefa, que é algo muito comum já nos outros riscos, né, que a gente avalia. Se ainda não for suficiente, se a gente ainda ficar com dúvida se realmente aquilo está colocando em risco o trabalhador ou não, a gente pode pedir ajuda aí do nosso RH para nos mostrar os indicadores de afastamento, de absenteísmo e de turnover, apesar de eu não ter colocado o turnover aqui, ele também é um indicador interessante para a gente poder ter uma dimensão maior de se aquele risco que a gente percebeu, ele realmente está perigoso para o trabalhador ou não. Lembrando sempre de usar as ferramentas validadas. Um ponto, né, de atenção diferente, né, dos outros riscos que a gente avalia, né, por exemplo, vou dar aqui o risco clássico, né, o risco do ruído. Quando a gente faz uma avaliação quantitativa do ruído, a gente põe um dosímetro em um trabalhador e todo mundo que está exposto àquele ambiente recebe, então, a mesma avaliação. Aqui nos riscos psicossociais, o foco é pegar pelo menos 80% de cada grupo similar de exposição. E aqui eu trago um cuidado, né? Quando eu falo de cada grupo similar de exposição, eu preciso pensar que, às vezes, a tarefa do grupo similar de exposição que está descrito no PGR não é igual em questão psicossocial. Então, às vezes, um grupo, né, similar de exposição lá do PGR vai ser 2 ou 3 ou 4 na avaliação de riscos psicossociais, tá? Dando um exemplo aqui, talvez para clarear um pouquinho quem ainda pode ter ficado com dúvida dessa minha fala. Lá no PGR, a gente pode colocar um setor administrativo. Mas dentro desse setor administrativo, eu tenho recepcionista, eu tenho telefonista, eu tenho financeiro, eu tenho contábil, eu tenho compras, eu tenho RH. E quando eu for avaliar os riscos psicossociais, o adequado é que eu realize a avaliação desses pequenos grupos de forma separada. Eu posso colocar lá no PGR, setor administrativo, e todos os riscos que apareceram com alteração. Não tem nenhum problema. Mas eu preciso saber qual grupo, qual subgrupo desse grupão administrativo que está em maior sofrimento, para eu indicar melhores ferramentas de prevenção para aquele determinado grupo, tá? Usar uma matriz de risco, então, se você, né, ainda não usa uma matriz de risco,
validada dentro da sua empresa para o seu PGR, procurar, então, uma matriz de risco que também tenha uma validação, que tenha bons critérios, né, para argumentar ali o sofrimento do trabalhador, e uma construção de um relatório final completa, né, que tenha aí todos esses dados, principalmente se a gente for fazer enquanto consultor, que é o meu caso, para que o técnico em segurança da empresa, para que o empregador, para que o RH consigam implantar essas medidas preventivas de forma coerente, de forma segura. É claro que quando o trabalhador ele faz a avaliação de risco psicossocial, eu, enquanto consultor, eu vou ter acesso às informações que ele colocou. Então, eu, enquanto psicóloga, né, amparada aí pelo Código de Ética Profissional, eu garanto o sigilo de todas as informações que esse trabalhador vai colocar ali no formulário. A empresa não vai receber os formulários individuais, somente o relatório final contendo aí o compilado das informações. E, obviamente, com foco no que deu alteração. O profissional precisa ser capacitado para fazer essa avaliação de forma segura e precisa estar seguro nesse processo de identificação e avaliação, porque não adianta eu ter capacidade e não ter segurança para fazer, né? De novo, a gente trabalha com vidas. E diferente, às vezes, de outros riscos que a gente faz avaliação quantitativa, a avaliação de riscos psicossociais, ela é complexa, ela é demorada e ela é cautelosa. Então, se você não for bem capacitado e não tiver segurança no que você está fazendo, eu aconselho a contratação de um profissional capacitado e seguro para fazer uma avaliação adequada na tua empresa, tá? Para finalizar, então, a minha fala, todos os trabalhadores, eles têm aí características biopsicossociais, que envolvem fatores biológicos, psicológicos, sociais, que vão influenciar como ele percebe, como ele lida e como ele reage aos estresses do ambiente de trabalho. Os fatores estressores, eles vão impactar na capacidade de enfrentamento do trabalhador. Então, quando esse trabalhador ele tem pouca capacidade de enfrentamento, ele adoece. Então, por isso que é importante a gente pensar no macro, mas a gente também entender que cada ser é único. E que, às vezes, o fator que está impactando esse trabalhador não é do trabalho, é pessoal. Então, a gente tem que ter um cuidado também na hora de tratar os dados das ferramentas para não colocar a responsabilidade no empregador daquilo que é do próprio indivíduo. Por isso que eu reitero, né, eu falo e eu confirmo novamente que a avaliação de riscos psicossociais bem feita, ela é complexa, ela é demorada e ela tem que ser cuidadosa, tá? Aqui estão os meus contatos, meu contato de WhatsApp, meu contato de e-mail, meu Instagram, né, e o meu LinkedIn, né, eu sei que o LinkedIn, eu já fiz lá um post, né, do post de vocês, então alguns podem estar aqui já, né, vendo a minha rede do LinkedIn, seguindo no LinkedIn. Eu ainda tô meio crua, tá, gente, no LinkedIn, então vocês vão ver que eu tô aprendendo ainda a lidar com isso. E o meu Instagram também, ele nasceu agora há pouco, então os meus posts lá, eles estão caminhando devagarinho. Mas podem me acionar sempre que tiverem dúvidas, sempre que eu puder ajudar. Eu sou uma profissional que eu não guardo conhecimento para mim. É claro que eu paguei, né, eu investi no meu conhecimento, mas eu acredito que esse espaço que o comitê tem de trazer um profissional para ajudar a gente a sermos profissionais melhores, é mais importante do que eu pegar tudo para mim, ser egoísta e não dividir o meu conhecimento com vocês. Agora é a hora que eu vou conseguir respirar um pouquinho. Vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Deu tempo, gente, de vocês pegarem todos os meus contatos? Senão eu deixo mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho, só, a não ser que você tenha, se bem que você está com o celular também, né? Perfeito, tranquilo. Natália, obrigado, viu, pela explanação, é um assunto muito denso,
vasto, então eu acredito que não dá para falar assim, não dá para entrar tanto a fundo, porque se for entrar a fundo, a coisa vai longe, né? Então, assim, eu agradeço demais, assim, você trazer isso para a gente, né? Eu peguei aquele resuminho que você colocou lá, né, das etapas, achei muito interessante, né? E até gostaria de fazer uma primeira pergunta. Pessoal, pode ir levantando a mãozinha quem tiver com dúvida aí, tá? Fiquem à vontade, e que a gente vai chamando pela ordem, tá? Natália, é o seguinte, muito se fala em avaliação qualitativa, quantitativa, ferramentas aqui e ali. Você falou uma coisa que eu achei que é uma coisa que também estou lutando demais. Tem muita gente surfando na onda, oferecendo ferramentas aí que nem sequer, bobear, nem a pessoa sabe utilizar direito, e às vezes não são validadas. Ouvi esses dias, foi esse final de semana, que a questão da validação científica, né, tem que ser uma ferramenta que é cientificamente comprovada para você utilizar, não é bem assim qualquer coisa, você fazer um checklist. E a minha dúvida é a seguinte, tá, para não estender muito. Uhum. Devemos começar por uma avaliação qualitativa e depois ir para a quantitativa? Como que a gente pode começar uma abordagem? Vamos começar agora, nossa empresa está no zero. Como que a gente começa na empresa? O que a gente pode fazer para montar um comitê, juntar todos os setores? Eu acredito que a participação dos setores é muito importante, principalmente do RH, do setor também jurídico, para saber como que vai ser essa abordagem. Como que a gente pode começar? E esse começo tem que ser de uma forma qualitativa? Tá. Bom, vamos lá. Então, eu vou responder que não tem uma receita de bolo, né? Usando aí a expressão que todo técnico de segurança adora, depende. Mas, assim, o que eu tenho percebido nas avaliações que eu tenho feito? Começar pelo quantitativo é mais interessante para a gente que é avaliador, tá? Para a empresa pode ser um pouquinho mais ali incômodo, mas para nós que vamos olhar para esses dados, começar pelo quantitativo funciona melhor. Vou dar um exemplo. Se eu consigo aplicar o formulário lá nos meus 10 trabalhadores, vou fazer uma amostra bem pequenininha, tá? Para a gente poder pensar junto. A partir do que eu tenho dessa amostra, né, desse grupo de trabalhadores, eu avalio ou não a necessidade de ter uma conversa com eles. Porque, às vezes, para mim, nesses 10 trabalhadores já vai ser muito claro que o risco está presente ou que o risco não está presente, ou que um ou outro risco estão presentes, né? Porque, às vezes, não vão ser, e eu espero que nunca seja, tá, gente? Todos os riscos psicossociais. Então, a partir do que deu alteração, ou do que me causou dúvida, eu posso, então, ir para uma avaliação qualitativa, que aí eu vou sentar com aquele grupo. Então, vamos supor que desses 10, 2 apenas me trouxeram um indicativo. E esse indicativo, dentro dessa amostra, ele não é um risco alto, né? Vamos pensar aí na matriz de severidade e probabilidade. Então, eu falo, poxa, mas estou aqui com a pulga atrás da orelha se isso cabe ou não colocar no PGR, cabe ou não fazer uma prevenção. Vou sentar com esses 2. Ou vou sentar com o grupo que atua nessa área que esses 2 estão, né? Porque, às vezes, o grupo similar de exposição, que fazem a mesma função, que faz a mesma atividade, não são só os 2, são 5. Então, eu posso sentar com esse grupo e bater um papo. Falar, olha, dentro do checklist, eu tive tal pontuação e eu queria entender melhor como que é isso aqui. Lembrando que o meu trabalhador, o meu grupo de trabalhadores, ele está respaldado pelo sigilo ético profissional. Então, esta conversa, ela morre ali dentro daquela sala, né? Ela não sai dali. É para eu, enquanto avaliador, entender que eu preciso ou olhar para isso de uma forma mais alarmante ou entender que é momentâneo e que vai passar daqui a pouco, que eu não preciso tomar nenhuma outra medida drástica. Então, no meu processo, Alexandre, eu entendo que é mais confortável começar pelo todo, e se alguma coisa me der dúvida, eu faço um individual ou grupal, tá? E aí, em cima disso, eu consigo traçar melhor o que
eu vou colocar depois de medida preventiva para a empresa, tá? Ok, obrigado. É a questão da percepção também, né? Por isso que tem que ter essa capacitação mesmo, ter essa sensibilidade, né, Natália? Realmente é bem... E aí eu penso assim, ó, eu estou falando de um grupo de 10, mas imagina uma empresa com 1.000 trabalhadores. Se eu começo pelo qualitativo, como que eu converso com 1.000 pessoas? Gente, é muita gente. É muita gente vivendo coisas diferentes, é muita informação para absorver. Então, assim, fica muito inviável até a questão de tempo, né? Então, eu começo pelo quantitativo, aquilo que deu alteração, a gente vai para o quadro. Ok, obrigado. Imagina. Bom, vamos lá? Teve algumas pessoas que levantaram a mão aqui, tá? Primeira, Betina, pode falar, pode abrir seu microfone, Betina. Ih, ela saiu. Eu acho que ela se confundiu, tadinha. E abriu, voltou. Abriu de novo. E Tá abriu aí, o Betina? microfone. Ou não Eu funcionou. apertei aqui sem querer, desculpa. Vamos lá, A gente pode imaginou falar. na hora. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui participando desse tema, né, tão relevante. E a comissão, né, acho que eu comecei ano passado, não sei se foi ano passado ou retrasado, Alexandre, né, Alexandre? Mas, assim, eu parabenizar você, Natália, que é uma psicóloga e técnica de segurança, então você já sai na frente aí de muita coisa nesse entendimento, né? E realmente é um diferencial, difícil ter uma psicóloga, né, técnica de segurança, né? Muito, muito interessante. A minha principal dúvida em relação a essa questão dessa amostragem, justamente que o Alexandre trouxe, mas o que você disse que são 80% esse valor de referência, né? 80% da amostragem você tem que fazer essa avaliação, ou que seria, sei lá, um checklist, né? Primeiro, como você disse, né? Nessa primeira abordagem. Por que tem esse 80%? Porque, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar uma avaliação ergonômica bem extensa, ainda eu só como engenheira de segurança, né? Mas agora eu já sou ergonomista, né? Me formei também ergonomista, e a ergonomista que conduziu esse trabalho, ela trouxe um número de... Aí não desse aplicação do checklist, né? O número que foi trabalhado nessa empresa eram 720 funcionários, né? As entrevistas variou de 10% a 30% desse quantitativo, mas já fazendo entrevista, sentando realmente com cada um deles, com porta fechada e tudo mais, para ter esses relatos, né? E para poder ver realmente essa questão, e que foi muito interessante, porque, assim, vários casos de assédio, enfim, etc., né? E aí você trouxe essa referência dos 80%, né? Assim, da onde que veio esse número, né? Assim, qual é a referência desse número e por quê, né? Por que 80, né? Então, vamos lá. Por que 80? Na verdade, o melhor dos mundos, o mais seguro para todos nós da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador, seria 100%. Concorda? 100% da amostra, porque aí eu consigo ter ali um negócio real, sem dúvidas. Não, mas é que tá. Se é 100% da amostra, então não é amostra, né? Porque já é todo mundo, entendeu? Assim, Exatamente. quando você fala uma amostra, você está justamente representando, né? Representando aquele todo. Aí você fala em amostra, justamente. É uma amostra. Perfeito. Deixa eu corrigir minha fala, então. O perfeito, o melhor dos mundos seria 100%. Todos os funcionários. Sim. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho funcionário afastado, eu tenho funcionário de férias, eu tenho funcionário, às vezes, fora da empresa, fazendo trabalho externo, em outro lugar, em outro endereço, que não pode participar naquele momento. Eu tenho funcionário que vai se recusar a fazer. E eu preciso respeitar a individualidade dele. Então, o 80% seria aí justamente porque eu tenho
esse grupo de trabalhadores que não vai conseguir participar por um ou outro motivo. Pois bem, agora respondendo aí a sua vivência, né, de 10% a 30% da amostra. Eu não sei como foi, né, conduzido pela ergonomista. Eu entendo que o trabalho de entrevistar, ele é um trabalho muito mais moroso do que a aplicação de ferramenta. Porém, aí eu vou falar como psicóloga, tá? E não como técnica de segurança. Eu fico um pouco insegura, Betina, porque como que esses 30%, vou jogar o máximo aí que você me trouxe, como que esses 30% foram escolhidos? Eles foram aleatórios? Ou a empresa determinou? Se a empresa determinou, qual foi o critério para ela indicar esses 30%? Porque ao mesmo tempo que ela pode ter pensado, eu vou pegar os 30% que mais me dá trabalho, que mais reclama dos processos produtivos e etc., ela também pode ter escolhido os 30% que mais idolatram a empresa e vestem a camisa e cumprem as metas e lidam bem com as lideranças. Então, eu fico um pouco ressabiada, porque será que esses 30% representam, de fato, todo mundo? Vou colocar o meu contexto de trabalho. Eu trabalho, né, numa empresa com 300 funcionários. Se eu pegar 100 funcionários, será que esses 100 vão representar os outros 200 que ficaram de fora? Então, eu não dou oportunidade para que todos, de fato, tragam aquilo que talvez esteja em risco, tá? E onde está escrito que tem que ser 80%? Bom senso, tá? Não tem escrito em lugar nenhum ainda, pode ser que daqui a pouco isso apareça em algum indicativo da própria Secretaria do Trabalho, mas até então não. O meu valor de referência de trabalhar com 80% da amostra é a capacitação que eu fiz em identificação e avaliação de riscos psicossociais. Então, o método, esses 10 a 30 que ela trabalhou, não foi para aplicação, ela tinha um checklist, mas era um checklist na mão dela, e era um checklist de perguntas, que era o auxílio dela para fazer essas entrevistas. E eu entendo que esses, me corrija se eu estou errado, os 80% que você adota por exemplo, disparar um formulário, né, com os questionamentos por e-mail para esses 80% desse universo. É isso que você faz? E aí, foi isso que eu entendi, aí conforme, não sei se por e-mail, enfim, mas provavelmente. E aí, conforme você analisa as respostas, aí você vai identificar aonde está a criticidade para daí fazer, talvez, essas entrevistas, né, verbalizadas. Né? Exatamente. Eu acho que seria, então, acho que as duas, talvez esse casamento dessas formas, eu acho que seria interessante, né? Porque, assim, esses 10% a 30% que foram trabalhados nessa empresa foram, sim, escolhidos com o gestor, né, responsável ali da gerência, né, de QSMS, mas abrangendo todos os setores, né, todos os grupos, assim, digamos, setores e grupos homogêneos, para poder ter essa visão assim, mais macro do todo. Né? Então, ela não fez esse trabalho de disparar, né, um formulário, alguma coisa assim, para assim, maior massa responder, para depois fazer essa avaliação. Não, foi bem aprofundado já direto. Até porque foi o cliente pediu isso, entendeu? Então, foi... e é uma coisa assim, que agora que eu estou começando, né, sozinha, que eu digo assim, né, eu fiz esse trabalho junto com ela fez essa parte de ergonomia, eu fiz a parte toda do levantamento dos riscos ocupacionais para construir o PGR deles, e aí eu me deparei com isso, eu falei, nossa, mas tem que ser sempre assim, sabe assim? Então é interessante agora você já dar esse input, e que é interessante, né? 80% dispara, e aí vejo, né? Talvez o verbalizado, de tentar chegar também, ter um quantitativo também, porque muita coisa no verbalizado não vai estar refletido na resposta do checklist. Às vezes, essa resposta
teriam coisas que você poderia extrair de alguma resposta, de uma resposta de um profissional, e que você não conseguiu captar ali também no checklist, entendeu? Exato. Então, acho que talvez casar, né? Assim, como eles não têm receita de bolo, vai muito do julgamento do profissional e como ele quer trabalhar, o método que ele quer trabalhar, e eu acho que casar essas duas formas, acho que seria interessante, sabe? Ter um quantitativo do universo amostral, mas também ter, por exemplo, pelo menos uma verbalizada de cada setor ou de cada grupo homogêneo. Eu acho que isso traria um ganho muito interessante, porque na entrevista, claro que eu não estava presente, né? Porque era só a ergonomista com o funcionário, né? E que realmente demora, porque pelo menos uns 20 minutos, aí dependendo, pode levar mais, porque às vezes, conforme você vai perguntando, né, essas questões assim, enfim, de pressão de trabalho, né, tem muita coisa. Claro que era uma empresa que está muito grande, né, e estava justamente passando uma transição, né, tinha acabado de ser privatizada, então tinha muito ainda nervosismo, enfim, ansiedade ali com a população laboral ali, né? Então, mas aí você vai puxando, né? Vai puxando, a pessoa vai. Ninguém parou para conversar com a pessoa vai se abrindo, né? Mas isso é ótimo. Então, assim, a pergunta minha principal é essa. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, que é um detalhe, mas é importante, você trouxe aí a 45.003, né? Então, já para poder te corrigir, né? Você ainda não pode falar NBR 45.003, tá? Hoje você só pode falar ISO 45.003, tá? Ela ainda não existe dentro do arcabouço da BNT, tá? Eu, inclusive, convido você e os colegas a integrarem a comissão CE 109, tá? Eu faço parte da comissão, sou relatora principal dessa comissão, que é a Comissão de Saúde e Segurança Ocupacional. Nós agora estamos trabalhando no texto, né, da 45.002, para poder a gente, daqui a pouco, colocar ele aí para a consulta nacional, e o próximo vai ser o da 45.003. E aí, quando passar dentro desse rito da ABNT, e aí ele for passar para a consulta nacional e ser publicado, aí ele vai virar ABNT ISO NBR 45.003. Então, hoje, não pode falar que é NBR 45.003, porque ela ainda não existe. Então, você pode falar, existe uma norma que é a NBR 45.003, que é a ISO 45.003, e que vai ser trabalhada na comissão daqui a pouco, né? Espero, para poder isso. O mercado precisa, e aí é muito interessante, já tem psicólogos fazendo parte, integrando ali a comissão, e vai ser muito interessante aí, se você ou os outros colegas aí, engenheiros de segurança, quiserem participar da comissão. A gente precisa de técnicos engajados e participativos para poder a gente trazer isso. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho muito importante. Obrigada, viu, Obrigada, Betina, gente. correções. Obrigado, Betina. Obrigado aí pela contribuição. Foi o que a Natália falou, pessoal. Não é uma receita de bolo. Além de depender do que você levar para a empresa, vai depender também da validação do que você for fazer, né? Então, assim, a empresa é a parte mais importante no processo aí para validar o que você vai fazer. Não adianta nada, que isso aqui eu vou fazer assim, que isso funciona. Se a empresa não validar, meus amigos, você tem que fazer um trabalho em conjunto e que a empresa valide. Pelo menos a minha experiência de consultor me ensinou isso daí, né, Natália? É isso. Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Robson, pode abrir seu microfone, tirar sua dúvida, fazer seu comentário. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. Boa noite. A questão dos riscos psicossociais, hoje acho que vai ser um pouco complicado com as empresas, uma resistência dela. Onde que vão ser tratados esses riscos? No laudo ergonômico, ou como que a gente vai tratar dentro do PGR? Até porque tem alguns riscos que são muito delicados da gente estar colocando dentro, né? E depois de tratar esses riscos também, como que a gente vai tratar esses riscos dentro desses documentos? Bom,
Essa pergunta é uma pergunta muito complexa para responder, viu, Robson? Eu precisaria de pelo menos mais 1 hora para trabalhar todas as respostas aí de forma satisfatória para sanar, né, tua dúvida e a dúvida de outros que tenham a mesma. Mas assim, o que eu percebo? Não importa quem é o profissional que vai fazer a identificação e a avaliação. Se é o ergonomista, se é o psicólogo, se é o técnico de segurança, se é o engenheiro de segurança, se é o médico do trabalho. O importante é que eu tenha um relatório com essas informações. Como o caso da Betina. Se eu contratei um ergonomista e ele fez uma avaliação de risco psicossocial e ele, né, sei lá, a empresa às vezes já contratou para fazer uma análise ergonômica, né, do trabalho, isso pode estar tudo dentro do mesmo relatório, tá? E aí o filtro para o PGR vai de quem está à frente do PGR, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, né? Enquanto consultora, por mais que eu seja técnica também formada, eu não faço PGR. Acho chatérrimo, inclusive, desculpe. Desculpe o desabafo. Mas qual é a minha tarefa enquanto consultora de riscos psicossociais? Fazer o meu relatório técnico. E eu entrego para o técnico em segurança, ou quando não há, para o empregador, e o empregador vai fazer a ponte com a consultoria dele para incluir esses fatores de risco no PGR, tá? Dentro do PGR, isso pode estar escrito dentro dos riscos ergonômicos, ou ele pode estar num outro quadrinho. Então, vai ter lá, né, o que a gente já sabe, a descrição do setor, a descrição do grupo homogêneo de exposição, né, ou grupo de exposição similar, dependendo aí do nome que cada um usa, a partir de qual NHO, né. E aí, num quadrinho, assim como vai ter lá a linha do físico, a linha do químico, a linha do ergonômico, eu posso ter um outro separado só para os riscos psicossociais, se eu não tenho mais nenhum outro ergonômico. Ou eu posso subcategorizar o ergonômico biomecânico e o ergonômico psicossocial. Quando você traz, né, na sua fala a questão do... Tem alguns riscos que são complicados, né, da gente escrever, né, no PGR, eu sempre olho muito com um olhar humano esse medo, vou colocar aqui um medo entre aspas, de colocar esse risco psicossocial no PGR, tá? Por quê? Porque ele existe. Ele existe, ele está ali, ele está latente, ele está validado pelo instrumento, pela entrevista do profissional avaliador. Por que que eu tenho medo de colocar ele no PGR? Se eu não tenho medo de colocar que o ruído está acima do limite de tolerância, que o químico está acima do limite de tolerância. O meu medo seria, então, talvez, muito mais pensar em prevenção do que, de fato, expor ali o risco psicossocial. Então, acho que a gente também tem que fazer virar a nossa chave para tentar não diminuir o fator de risco psicossocial, mas entender que dentro do PGR, dentro da empresa, ele é mais um risco que eu vou identificar, eu vou avaliar e eu vou tratar. Porque ele também faz parte do adoecimento do trabalhador. Então, a gente não precisa ter medo de colocar no PGR ou ficar com receio de colocar, porque é uma palavra assim, é uma palavra assado. É um risco. E esse risco não é a Natália que está falando. É a portaria da saúde, é a cartilha da secretaria, né? É a NR1, é a NR17, tá? Então, não tenham medo ou não tenham receio de colocar ali o termo que é. Se há assédio naquele setor, a gente vai colocar no PGR, risco de assédio. E prevenção. Aí as prevenções, né, que foi a sua segunda pergunta, vai depender muito do que a empresa está disposta a fazer. Eu posso ter as campanhas que a gente já faz, né, de prevenção, a saúde mental e tudo mais. O outro que também é muito comum das empresas fazerem, né, que é o incentivo à saúde fora do trabalho. Então, ter, né, a qualidade de vida fora do trabalho, fazer lá, ter um Gympass, ter um acompanhamento nutricional, benefício médico, essas coisas todas que vão ajudar, sim. Mas também a gente pode pensar em, pontualmente, o que deu de alteração naquele setor, o que dá para a gente fazer. Então, vou pegar aqui um exemplo clássico, né? Eu acredito e eu espero, se não, já deixa anotado aí,
que todos vocês devem conhecer aquele famoso documentário Carne e Osso, de ergonomia. Lá é gritante o risco biomecânico, né, da tarefa, da lesão do esforço repetitivo, da tarefa repetitiva. Então, se eu já tenho isso visto dentro desse grupo, eu preciso estudar outros meios para essa lesão não acontecer. Eu vou colocar mais gente na linha, eu vou diminuir a velocidade da linha, eu vou diminuir a quantidade de produto que eu entrego, eu vou aumentar um turno para diminuir a quantidade de trabalho, pressão de trabalho, repetitividade, monotonia daquela função para aquele grupo de trabalhadores. Então, são medidas de prevenção que eu vou precisar mexer, eu vou precisar estruturar, tá? Também não tem receita de bolo, tá? É muito da avaliação ali que você vai fazer no teu contexto. Não, entendi. E só para finalizar, esses riscos já não é de agora, né? Isso já faz um bom tempo que se fala neles, mas o pessoal não dava tanta importância igual está tendo hoje, porque está em evidência também a questão da NR1. Tem a possibilidade ainda deles adiarem essa atualização ainda, revogar ou não? O que você acha? Olha, pergunta de milhões. Vamos jogar na mega. Eu comentei um pouquinho antes do início da gravação oficial, né? Estava comentando com o pessoal que tinha entrado aqui. Eu não sou muito adepta de pesquisar notícias, né? Então, eu tenho as minhas redes sociais, eu sou alimentada por elas, né? Eu acabei de ver uma reportagem de ontem do Sindicato dos Lojistas de São Paulo, fazendo já uma movimentação, requerendo junto ao Tribunal Superior do Trabalho a adiação dessa vigência, tá? Para um ano, para daqui a um ano. Se vai atender ou não, a gente não sabe. Mas se eu posso dar um conselho, não deixem para fazer a avaliação de risco psicossocial em cima da hora, que é uma coisa que o brasileiro adora fazer. Porque é uma avaliação complexa, é uma avaliação demorada, e se a gente deixar para fazer em cima da hora, não vai dar tempo, tá? É claro que, se houver uma fiscalização, você pode dizer que a sua empresa está no processo de avaliação, e eles não vão poder te autuar, porque você está no processo. A grande questão é você dizer que não sabia, que não correu atrás, e assim por diante, tá? Então, não tenho resposta para a sua pergunta. Não, tá, obrigado. Eu espero que não, né, gente? Porque eu trabalho com isso. Se eles revogarem, talvez eu tenha aí, né, uma diminuição dos meus contratos de trabalho. Mas agradeço suas perguntas, viu, Robson? Pela sua competência não vai faltar, não. Pode ficar tranquila. Amém. Robson, beleza, né? Já fechou aí, Robson? Fechou? Tá. Quanto ao adiamento da vigência, pessoal, eu tenho uma opinião pessoal, tá? Eu acho que o Ministério do Trabalho, ele inverteu um pouco tudo bem que isso foi feito lá no ano passado, né? Mas agora falar que ele deu uma brecha falando que vai lançar uma cartilha agora para orientar o pessoal. Então, assim, se tivesse feito isso em agosto e lançado a portaria agora, eu acho que seria a ordem normal das coisas, né? Ou lançado ano passado, né? Essa cartilha, né? Como ele lançou a portaria e depois veio com essa cartilha, aí vai falar, tá, aquela desculpa, lá, ó, tá, lançou a portaria, só que nem diretriz eles deram, né? Então, quer dizer, tudo indica, mas assim, vamos levar esse assunto adiante, levar para as empresas, e aí eu acho que é o mais importante a gente conscientizar as empresas aí, né? Com relação a isso e fazer a nossa parte. Aí se a empresa quiser fazer, se a empresa quiser correr isso, aí o problema é dela, né? Então vamos levar isso, que eu acho que é o nosso papel. Jonatas, pode abrir o microfone. Ô, Natália, conforme a gente conversou no início, né? A gente até comentou a respeito um pouquinho que a gente teve uma conversa hoje justamente desse tema, né? O gerente, eu não sei se ele sabia que a gente ia ter uma reunião à noite, mas ele falou do mesmo assunto de manhã. Ele travou 30 minutos para perguntar justamente desse tema. E ele me fez justamente essa pergunta. Ele falou, Jonas, é o seguinte, a gente fala muito de risco psicossocial. E como a gente mede? Isso é qualitativo, é quantitativo? E, enfim, ele fez várias perguntas.
a gente já fez um primeiro escopo, né, para alimentar o sistema, aquilo que a gente entende, já identificou que é possíveis riscos, né, pressão por resultado, comunicação ineficaz, assédio moral, esses principais que todo mundo comenta. E aí eu não sabia, né, eu não soube dizer para ele que a gente teria um laudo. Ele até perguntou, a gente consegue laudar isso? Eu falei, ó, cara, o que eu entendo por hora, que eu acho que é a grande dificuldade que nós técnicos vamos encontrar, é a questão dos programas. Beleza, hoje você trouxe para nós umas orientações de como a gente pode fazer, como quantificar, ter um laudo, ter visibilidade das informações. Mas eu falei para ele que, mais do que isso, quando você fala de assédio moral, como a gente vai fazer os programas? A gente laudou, e como vai gerenciar e criar evidência? Quando você fala de assédio, o jurídico tem esse entendimento, ele vai ter esse comprometimento. Saúde, quando o trabalhador entra, às vezes ele já entra com ansiedade, depressão, você não descobre. E para ter nexo, né? Como que você vai saber se é nexo de trabalho, se vem de casa? O médico, ele vai dar esse apoio, vai criar uma equipe multidisciplinar, e aí virou uma bola de neve. Então, assim, eu acho que esses programas, sabe, que eu acho que vai ser a dificuldade, reforçar com os líderes de como eles vão atuar e trazer evidência de que eles estão fazendo uma política de capacitação, de comunicação, enfim. Então, tem essa parte técnica, né, de laudar, mas tem essa parte do programa, de como a gente vai gerenciar, que eu acho que é aí que é a dificuldade que a gente está encontrando, que eu até comentei com você nos bastidores aí, né? A gente está conversando. Nossa, você falou tanta coisa, me deu até um ataque aqui de riso, porque, gente, eu imagino que 90% dos técnicos que estão em loco, né, que não trabalham com consultoria, eles estão com essa linha de raciocínio, né? Parece que é uma roda ali que um monte de pergunta que não tem resposta, mas vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir te ajudar. Às vezes, a prevenção ela é mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente oferece uma oportunidade para esse trabalhador falar sobre o assédio, por exemplo, que foi a temática que você trouxe no seu apontamento, o fato dele poder falar sobre dentro do ambiente de trabalho dele, já é um programa de prevenção. Eu fazer lá dentro da minha CIPAT, ou um outro momento, uma campanha, né, de entendimento do que é considerado assédio moral, do que é considerado outras formas de violência, assédio sexual, esclarecer para o trabalhador o que é e o que não é outra forma. Eu fazer um cartaz e distribuir esse cartaz empresa fora, de orientação do que é, do que não é, e como buscar ajuda se estiver passando por uma situação, já é. Ter um canal de denúncia para receber essa denúncia do trabalhador sobre o assédio que ele está sofrendo, moral ou sexual dentro do trabalho, é um programa. O que a gente tem que tomar cuidado? Como é que a gente vai cuidar desses dados que vão chegar para a gente? Então, se eu abrir um canal de denúncia, de maneira nenhuma eu vou invalidar aquilo que está sendo trazido pelo meu trabalhador, pela minha trabalhadora. Eu preciso ter repertório suficiente para olhar para esses dados e para essa denúncia e falar, olha, é um assédio. Como que a empresa vai lidar com isso? Quanto mais bem desenhado, a gente adora um POP, né? Um fluxograma. Então, quanto melhor desenhado for como a empresa vai tratar aquele assunto, melhor para o trabalhador, melhor para o técnico em segurança, melhor para o RH, a tratativa daquela situação. Então, vou trazer um exemplo clássico. Eu tive uma demanda de assédio sexual que ocorreu fora do trabalho. Tá? Então, o caso foi fora do trabalho, mas foi um assédio sexual de trabalhadores que trabalham, né, no mesmo setor. Um caso aí de uma carona oferecida e aceitada e ocorreu um assédio sexual ali. A trabalhadora que sofreu o assédio, ela não consegue mais trabalhar nesse setor, porque o assediador dela está dentro da mesma sala. Aí você vai falar assim para mim, mas Natália, ela aceitou a carona. Aí eu vou responder do outro lado. Perfeito. Ela aceitou o quê? A carona, não o assédio. O assédio ela não aceitou. Então, qual vai ser a política da empresa diante disso?
ela vai trocar o funcionário de setor? Ela vai trocar a funcionária de setor? Ela vai fazer uma suspensão? Ela vai demitir o assediador? Não sei, cada empresa vai tomar a sua medida. Mas o fato é que o assédio sexual aconteceu entre trabalhadores de um mesmo setor. Não dá para falar que essa trabalhadora vai trabalhar do mesmo jeito a partir de então. Ela sofre todos os dias um risco psicossocial de estar no mesmo ambiente, nas mesmas paredes do próprio assediador. E a empresa não fez nada com relação a isso porque foi fora do trabalho, não é um problema meu. Então, fica aí, né, a dica. Se a gente tiver, a gente precisa ter bem estruturado o que a gente vai fazer com essa denúncia, né? E como que a gente vai dar suporte para a pessoa que foi assediada, que sofreu assédio. Não, perfeito. Só para concluir também, não tomar muito tempo, tem o Eric ainda que levantou a mão, é que assim, eles querem entender assim, os técnicos, até onde que a parte da segurança do trabalho vai agir e até que ponto outros departamentos têm que avançar. Então, assim, não vamos falar uma meta, mas é um fator que tem que ser compartilhado. A cabeça hoje das áreas de segurança é essa. Então, assim, os outros riscos dentro do PGR, praticamente a gente faz gerenciamento completo. E essa demanda a gente está querendo compartilhar com as áreas, né? Então, até que ponto que a gente vai avançar. Mas beleza, obrigado. Ela tem que ser compartilhada, viu, Jonatas? A responsabilidade do risco psicossocial ela é de todo mundo em todos os setores. A grande questão é como vocês vão estruturar esse fluxograma para entender até onde vai o técnico, até onde vai o RH, até onde vai outras instâncias, até onde eu vou acionar o médico do trabalho, por exemplo. Porque às vezes a gente não tem bagagem para lidar com aquilo que chega. E tá tudo bem, porque não é porque eu sou o técnico em segurança do trabalho que eu tenho que lidar com tudo, né? É o que eu falei. Se eu puder ficar só com campo, eu prefiro. Mas eu sei que eu tenho que ter o embasamento burocrático, né? Eu preciso saber ler um PGR, eu preciso, enfim. Mas assim, só para você ter talvez aí uma segunda luz, né? Tentem montar uma reunião com essas pessoas envolvidas, né? Liderança, segurança do trabalho, RH, diretoria, e tentem organizar um fluxo. Então, por exemplo, vocês identificaram um risco e chegou uma denúncia de assédio. Essa denúncia, ela pode chegar para quem? Ela pode chegar para vocês, segurança, para RH, para a liderança, ela pode chegar para a CIPA, ela pode chegar por um canal anônimo, não importa de onde ela vem, ela tem que vir. Quando ela vem, qual vai ser o processo? Bom, veio a denúncia, então essa denúncia ela vai ser passada para quem? Quem tem repertório para investigar essa demanda? O RH. Então, descobrimos que temos um assédio no departamento tal. O RH vai lá fazer uma ação para entender que assédio foi esse. Se esse assédio não foi nomeado, né? Se a pessoa não se identificou. Se a pessoa se identificou, o RH vai chamar para conversar. Você fez uma denúncia de assédio, queria entender melhor, quero saber como que a empresa pode ajudar, né? E aí vocês mapeiam isso. Se o assédio dela foi com a liderança imediata, aí nós temos um problema. Porque aí a empresa vai ter que descrever o que ela vai fazer com essa liderança. Ela vai punir? Ela vai demitir? É aceitável esse assédio? É tolerável esse assédio? E aí, por isso que hoje eu vejo um movimento muito grande das empresas em práticas, né, de treinamento de liderança. Porque o que era aceitável em 1990, hoje já não é mais. E as lideranças são as mesmas. Né? Então, assim, tentem fazer uma reunião e organizar um fluxo. Porque aí vocês sabem até onde a segurança vai, até onde o RH vai, até onde a liderança vai, até onde a gente pede apoio do médico ou de um psicólogo e assim por diante. Tá? Beleza, valeu, obrigado. Imagina. Gente, eu falo demais, pessoal, né? Nossa. Né, tem um monte de gente que fala muito aqui, viu, Natália? Pode ficar É tranquila. para tentar ajudar. Eu juro que é para tentar ajudar. O pessoal está mais pensando do que falando hoje, por causa do assunto. Pessoal, nós temos mais duas pessoas aqui, o Eric e a Marcela com a mão levantada, e já são 9h19, tá? Eu vou passar a palavra para eles, se sobrar um tempinho, aí quem quiser participar, mas vamos aguardar os dois, assim, aí se
se der 1h30 por aí, eu acho que é interessante a gente encerrar, e se tiver alguma dúvida, aí vocês podem mandar para a gente, ou a Natália passou o contato dela aí, se colocou à disposição, acho que é interessante aí, pode mandar para ela aí, que ela vai conversando com vocês também, né, Natália? Perfeito. Então, vou passar a palavra para o Eric. Eric, pode abrir seu microfone. Obrigado, pessoal. Natália, parabéns pela tua apresentação. Você conseguiu sintetizar muito bem todos os pontos. Deu uma acalmada aí no nosso coração. E a minha dúvida é mais em relação à capacitação que você comentou no início, né, da apresentação, em relação aos profissionais que podem conduzir essas avaliações. Via de norma, existe alguma pré-definição em relação a quem pode ou não pode fazer, ou depende, por exemplo, de uma qualificação externa ou algo assim? Perfeito, Eric. Nossa, eu vou responder. Eu acho que eu entendi sua pergunta, né? Qualquer coisa você me corrige, mas é porque o seu áudio estava bem ruidoso. Qual profissional poderia fazer essa capacitação para fazer a avaliação de riscos psicossociais? É isso? É isso mesmo. Beleza. Bom, de preferência que seja um profissional do mundo do trabalho, né? Então, vai ser muito mais fácil para o técnico, para o engenheiro, para o médico, para o enfermeiro, para o ergonomista, entender dos riscos psicossociais do que um outro profissional de uma outra área, tá? Não desmerecendo, porque todo mundo está autorizado. Mas, assim, é mais fácil, pela nossa bagagem prévia, entender e lidar com isso. Mas a gente tem percebido aí uma movimentação de outros profissionais. Então, por exemplo, os psicólogos, que não são da segurança do trabalho, como é o meu caso. Profissionais de RH, porque às vezes a empresa não tem SESMIT, e aí o próprio profissional do RH que quis fazer essa capacitação para, então, aplicar ali a avaliação. Então, pode, tá? Não tem nenhuma restrição. A capacitação que eu fiz foram 8 horas de aulas online e 12 horas de encontros mensais, né? Para poder tirar as dúvidas, trazer cases, aprofundar em algumas questões, algumas dúvidas, porque realmente é um universo novo, né? Mas não tem nada pré-determinado com relação a isso em nenhum dos nossos órgãos fiscalizadores, tá? Tem que ser uma capacitação de tantas horas. Não tem, tá? A capacitação que eu fiz foi com uma médica do trabalho ergonomista, né? Então, a fala dela, o embasamento técnico dela, a competência dela profissional me deu segurança para fazer o curso com ela. Mas, se você tiver outros, né, profissionais, às vezes até engenheiros ou próprios psicólogos, eu acho que é super válido. O importante é a gente fazer um bom filtro aí desse profissional que a gente quer se capacitar, tá? Muito obrigado. Imagina. Bom, vamos lá, Marcela. Marcela, você é nova, Marcela? Sou sim. Eu recebi a indicação dessa live de hoje. Legal. Seja bem-vinda, viu? Betina, inclusive, que está aqui. E uma ótima indicação. E eu estou muito feliz. Muito obrigada aí pela possibilidade de participar. Eu sou psicóloga, eu trabalho com saúde mental nas empresas. Está um prazer em conhecer vocês. Parabéns pela live, Natália, muito bom. Eu trabalho até um ponto que o Jonatas trouxe, né, falando assim de letramento para liderança, né, sobre saúde mental, então é fazer trabalhos dentro das empresas, falando sobre bem-estar, mais ligado à promoção, a prevenção, né, então, promoção de saúde mental e bem-estar, rodas de conversa, então eu tenho alguns parceiros de trabalho que a gente atua bastante nessa área, em saúde mental nas organizações. Eu queria saber um pouco sobre essa questão que você falou das ferramentas, né? Eu tenho, por exemplo, a Vetor, editora, que é uma parceira muito boa, a Mapa HDS, que eu acho que eu bato sempre na tecla de ferramentas científicas, que eu vejo que o mercado realmente, muitas pessoas vêm trazendo assim, ferramentas que não são validadas. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, e eu queria te ouvir, assim, o que você indica aí de ferramentas, o que você sugere aí dentro desse contexto?
Obrigada, né? É legal saber que nós temos no grupo, né, psicólogos interessados na área, e eu acho que essa preocupação sua, Marcela, era a minha também, viu? De que ferramenta validada é essa, né? E aí aqui eu vou deixar uma indicação, gente, eu não sei exatamente qual é, mas depois eu tenho ela em PDF, eu posso mandar para o Jonatas, e o Jonatas divulga depois, ou então eu posto lá no LinkedIn, né? Quem me seguir lá já pode pegar lá direto, pelo menos o link, se eu encontrar o link dela direto. A revista Proteção fez uma matéria em uma das revistas dela sobre esse assunto. E no texto, ela pontuou ali 3, 4 ferramentas, que eu não vou me lembrar agora de cor quais são, mas 3, 4 ferramentas validadas que a gente pode usar. Eu tenho ela em PDF, eu vou ver se eu acho, já disparo para o Jonatas daqui a pouco. Mas depois, né, se eu encontrar a versão dela já no digital, né, eu posto lá no meu LinkedIn para vocês acessarem, né, quem não está aí no grupo do comitê. Mas vamos lá. Mal sabia eu que lá na graduação da psicologia eu teria contato com uma ferramenta que hoje é usada para isso, né? Quando eu escolhi a psicologia, inclusive, só fazendo um parênteses, apesar do nosso tempo estar curto, mas eu escolhi a psicologia para não sair da segurança do trabalho. Segurança do trabalho sempre foi o meu motivador, meu fio condutor em todas as minhas capacitações. E eu nunca me vi engenheira, eu não sou muito das máquinas, dos números, né? Eu sou do povo, eu trabalho com gente desde os meus 9 anos de idade, então sempre me brilhou muito estar com as pessoas. Então, quando eu escolhi a psicologia, foi porque eu queria continuar na área do trabalho. E dentro da psicologia, a gente tem uma área, que a Marcela vai bem saber, que é a psicologia organizacional e do trabalho. E quando eu fui escolher a minha temática de TCC, é claro, eu fui para a área do trabalho, né? Inclusive, eu postei o título do meu TCC no LinkedIn, se alguém depois quiser, eu posso mandar a versão, né? Quem quiser ler. E a ferramenta está lá, né? Na íntegra, então vocês podem pegar lá. Depois só precisa achar, né, os critérios de validação. Minha memória não me permite recordar se eu coloquei todos os critérios dentro do meu TCC. Mas essa ferramenta, ela chama ITRA, Inventário sobre o Trabalho e Riscos de Adoecimento. Ela é uma ferramenta embasada na psicodinâmica do trabalho, que é do Christophe Dejours, tá? E ela foi escrita, né, ela teve três atualizações, né, mas a última, o sobrenome do autor é Facas. Eu não lembro o nome, né, o primeiro nome, mas o sobrenome é um sobrenome curioso, né? Então a gente memoriza. Então, uma ferramenta é essa, ela é uma ferramenta extensa, tá? Ela é uma ferramenta longa, e ela tem ali algumas palavras que podem gerar confusão no trabalhador, então eu recomendo que talvez seja interessante você estar disponível na hora que o trabalhador vai preencher, porque se ele tiver dúvidas, ele pode discorrer contigo. Mas existem outras ferramentas, né, pontuadas aí em lives, em revistas, que são ferramentas validadas que a gente pode usar, e eu só preciso estudar essa ferramenta para entender se ela realmente vai sanar a minha necessidade do momento. Então, por exemplo, tem uma que eu vi, né, aí eu não sei se foi nas lives ou nas revistas, que é a HSEIT, tá? A sigla dela, vou escrever aqui no chat, HSEIT. É uma sigla em inglês, né? Então, ela vai tratar aí da saúde e da segurança por indicadores, tá? E aí, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de fatores de riscos psicossociais. Então, ela tem lá várias sentenças, essas sentenças, elas são blocadas nas temáticas dos riscos psicossociais, e depois, quando eu compilo, né, os dados daqueles grupos de sentenças, eu consigo saber se ele teve alteração ou não, para propor as medidas de prevenção. E tem uma outra que também está nomeada, que são as duas que eu gosto bastante de trabalhar. Essa é uma ferramenta bem legal, ela é menorzinha, e ela vai trabalhar esses fatores, mas tem uma outra que eu também uso bastante, que é a SRQ20, tá? Que é uma ferramenta só de fatores de adoecimento. Boa, tá? essa eu conheço, muito maravilhosa. SRQ20. Então, assim, essa aqui, ela vai pegar a galera que está adoecida, tá? Ela não vai me falar o porquê que essa pessoa adoeceu.
Então, ela não é uma ferramenta para o PGR, né? Para a gente fazer levantamento, para a gente poder colocar no PGR, porque ela é superficial para isso. A pessoa, às vezes, adoeceu aqui por um fator individual e não por um fator do trabalho. Por isso que eu uso as duas junto. Eu uso a HSE e a SRQ20, tá? Então, são 3 ferramentas aí, né? O ITRA, o HSE e a SRQ, que vocês podem pesquisar depois, né? E encontrar aí. Eu não dei um Google, tá, gente? Eu tive acesso às ferramentas e todos os textos, né? Alguns textos de referência pelo curso que eu fiz. Então, eu já tenho isso um pouco mais de mão beijada, vamos dizer assim. Mas se vocês derem um Google aí, um pouco de persistência, um pouco de vontade, né? Vocês podem conseguir isso de uma maneira mais facilitada, tá? Perfeito, obrigada, viu? Imagina. Tem outras, viu, pessoal? Tem outras, mas essas são as que eu trabalho geralmente, tá? Legal, já te adicionei aqui no LinkedIn. Tá joia. Pessoal, são 9h30 já. Eu sei que pode ser que tenha algumas pessoas que tenham mais dúvidas aí, mas eu acho interessante a gente deixar aí as dúvidas para tirar com a Natália aí nos canais dela. Ela deixou o contato. Fiquem à vontade, tá? Natália, sinta-se à vontade para entrar no nosso comitê também. O convite está feito, tá? Se você quiser participar também, será um prazer tê-la conosco, tá bom? Porque quanto mais profissionais aí da área, melhor. A gente tem muitos técnicos, engenheiros, né? A parte de saúde, a gente está um pouco deficiente aí, viu, Marcela? Você também sinta-se convidada a participar do nosso comitê. Mês que vem a gente vai ter também uma reunião sobre psicossocial com uma médica, tá? Uma médica, e ela é bastante conceituada também, a Vivian e o Bruno, membros aqui do comitê, fizeram recentemente uma live com ela muito boa, inclusive convido vocês a assistirem lá no canal da Viva Treinamentos do YouTube. Eles fizeram uma live muito boa com ela, assisti recentemente, e ela tem um conhecimento, assim, fora de série também, viu? Então, ela vai estar conosco aqui no mês que vem, foi convidada pelo Bruno, e trataremos aí, falamos com uma psicóloga e técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, vamos falar com uma médica agora, estamos vendo nas duas áreas, né? Vamos lá, vamos diversificar aí os profissionais falando sobre o tema. Então, acho muito bacana aí, quem quiser participar já está convidado, tá bom? A gente não tem a data ainda, isso vai ser definido, a gente vai definir junto com o Bruno lá, no grupo de reuniões, e aí a gente divulga no comitê, mesma coisa, né? Pretendemos aí abrir ao público para poder levar também conhecimento para as pessoas que não fazem parte do comitê. Pessoal, mais uma vez queria agradecer a Natália. Natália, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, obrigado pela contribuição que você fez no comitê. Jonatas, obrigado por ter convidado ela. Natália, sinta-se convidada mais vezes, pode vir aí participar novamente, se tiver alguma novidade, traga para a gente. E aos novos membros, quem quiser entrar para o comitê, a gente tem um formulário, só entrar em contato comigo, com a Vivian, ou lá no canal do comitê, nós temos um canal no LinkedIn, quem quiser entra lá, siga o comitê e solicite lá para entrar no comitê. Repetindo, a única coisa que a gente pede é comprometimento, tá? A gente pede esse comprometimento de estarmos juntos aí, 1h30 por mês, então assim, é muito pouco tempo no mês para muito conhecimento. Então, é importante que todos estejamos aí juntos, fortalecendo ainda mais nosso comitê. Acredito que não tenha nenhum recado, acredito que é isso daí. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, vai ter o grupo lá do comitê, o pessoal manda lá, a gente direciona para a Natália, e vamos nos falando, tá, pessoal? Peço desculpas aí, mas assim, a gente tem que controlar esse tempo, senão, ainda mais esse assunto sobre psicossocial, até amanhã. Se deixar, a gente vai atravessar a noite, né? Pessoal, então, obrigado pela presença de todos, tá? A gente fica à disposição e nos encontramos aí na reunião de abril. Data a definir, horário a definir, a gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença, muito obrigada também pela oportunidade, né, por estar aqui, por trocar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, a esclarecer aí as dúvidas de vocês. Os meus contatos já foram disponibilizados, né, não se privem de me acionar, eu não tenho todas as respostas, mas a gente, às vezes, pensando junto, a gente consegue encontrar algumas soluções, tá? Então, muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Obrigada, Jonatas, obrigada, Alexandra, obrigada a todo mundo que fez as perguntas. E tamo junto.
É isso aí, gente. 5 segundos só. Esqueci de fazer o agradecimento final, cara, porque eu sei da agenda dela, é bem apertado, cara. E assim, eu fiz o contato, a resposta foi imediata, cara. Falou, ó, vamos fazer, só não sei o dia, eu vou te passar. Então, assim, é uma parceira, só tenho a agradecer pelo apoio, viu? Aqui é a preferência dos convidados, viu, Natália? Então, você falou, tá falado, viu? Gente, obrigado, viu, pela presença, uma boa noite, bom descanso e um ótimo restinho de semana para todos aí, viu? Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Obrigado, até mais, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.